Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, chegamos na lição 8, o avivamento espiritual no mundo. Esse título já nos remete para João, capítulo 14, onde fala que o Espírito Santo convencerá o mundo. Então, o avivamento espiritual é uma obra de Deus por meio do seu Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Pai com Israel, Jesus com a igreja e o Espírito Santo com as nações. É aquela parábola que Jesus contou, Mateus 13, verso 33, que uma certa mulher pegou uma medida de farinha, e 3 medidas de farinha melhor, e levedou para que haja uma só massa. Aqui nós estamos tratando do avivamento. Veja o nosso textuário. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, veja, um ribeiro, um rio, que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. Lembra da nossa lição quando falamos sobre a mulher samaritana? Veja que lá fala de rios de água viva. Aqui nós estamos tratando do avivamento através dos rios. E no profeta Ezequiel, a gente vê a profecia a respeito destas águas que estarão em plenitude. As águas de Deus com as águas da terra, as águas do trono com as águas exatamente vinda de Deus, porque serão as águas espirituais e literais. Deus haverá de colocar uma vida eterna, tanto no céu como na terra, haverá uma só grei. O que nós observamos é que, veja aí, era um ribeiro, isto é, já era um rio, não podia atravessar, não pode passar, porque nós temos aqui, veja, Monte Sião, original de Deus, cidade santa, Nova Jerusalém, onde dentro da cidade Deus colocou seu trono. Veja que na parte do monte aqui para subir, nós temos muitas árvores, muitas árvores, muitas árvores. E aqui nós temos muitas águas, muitas águas, muitas águas. Os homens moram por aqui na terra, ok? Onde aqui nós temos muitas águas. Pedro fala que estas águas também estava sobre a terra, porque a terra foi tirada do meio das águas, ok? Então o homem está aqui e Deus está lá. Então tem que atravessar essas águas aqui, depois do firmamento, certo? Nós temos muitas águas. E tem que atravessar essas águas aqui, e o nosso Deus estará onde? Após o término dessas águas. Por quê? Porque ele mora nas extremidades das águas. Foi o salmista quem disse: se eu for nas extremidades das águas, tu também estás. A onipresença de Deus. Então, veja que nessa cidade saem muitas águas, de lá entre o trono do Pai e do Filho, nós temos essa saída dessas águas, vinda sobre o monte, passando pela cidade, ok? E vindo exatamente até onde, veja aí, Jesus falou: quem beber dessa água, João capítulo 7, versículo, veja lá, 37 ao 39. Quem beber desta água jamais tornará a ter sede. Agora veja que as águas eram muito profundas. Meus irmãos, a Bíblia é profunda. O Evangelho de João fala sobre água no capítulo 1 até o capítulo 21. E aqui nós estamos tratando sobre o nosso textuário, que as águas também eram muito profundas. Isto é, as águas tinham crescido. Ela vai dar no tornozelo. Veja que ela é profunda, então ela está em crescimento. É assim que faz o avivamento, irmão. O avivamento, ele é feito exatamente de acordo com Deus. Ele deu ordenança a Adão, quando disse o seguinte: dominai. Então, para acontecer o avivamento, precisa primeiro domínio em todas as áreas da vida. Então, o avivamento, ele não é simplesmente ter dons, porque ter dons espirituais, falar línguas, profecia, beneficência, são consequência do avivamento. O avivamento é a forma de vida pela palavra. É eu crer na palavra,
eu viver a palavra. Então, o avivamento, ele tem esta característica, levar você a viver. Não é estudar, ler para pregar, mas primeiramente ter uma vida, como os apóstolos tiveram uma vida, para depois escrever o que eles tinham em vida. Porque a palavra ela tem que ser primeiro vivida, para depois ser pregada. Ok? Então veja a tradução correta, só se podia passar pelas águas nadando. Daqui para cá só passa por essas águas nadando. É o oceano do Espírito. Amém? Então, veja que o Senhor está lá em cima, o homem lá embaixo. Para ir até Deus precisa nadar nestas águas. É o oceano do Espírito. Então, o Espírito Santo, Jesus, falou sobre ele que estaria no seu interior. É que ele faz jorrar estas águas do interior para Deus. Deus para o interior. Isto é importante. Veja aí, Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 a 39. Primeiro, as águas representam a graça, né, de passar pelo rio da vida. Muitos conseguem passar pelas águas e voltar às margens. Isto representa uma vida abundante. Isto representa que o homem que tem experiência com as águas, com o Espírito de Deus, ele tem experiência de ser transportado pelo Espírito Santo, como Ezequiel foi transportado pelo Espírito à margem, e depois foi às águas, e voltou às margens. Então, de acordo com o Salmo 46, haverá águas enchendo um grande reservatório que está debaixo de toda a herança de Israel. Veja que durante o milênio, porque aqui a profecia ela leva ao milênio, aonde essas águas estarão debaixo de toda a terra de Israel, que estas águas é elas que vão curar o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 40 até o 48. Então veja que esse fenômeno já acontece hoje previamente. Isto é, nós já temos um prenúncio, se formos lá na fonte de João, já começa a brotar água, bem pouquinha, mas tem água. Então já existe águas por baixo, enfim, da terra, nas crateras, enfim, lá nas pedras, aonde está edificada a cidade de Jerusalém, que está ligado ao Mar Morto. Então, quando o Senhor vier e colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, haverá um grande terremoto, estas águas vão fluir de tal forma que vai curar os dois mares, o Morto e o Mediterrâneo. Agora veja aí a introdução da nossa aula. Vamos aqui. Veja. Para nós introduzirmos esta aula, primeiro nós vamos ver aqui onde está a nossa leitura bíblica em classe. Está em Ezequiel 37, versos 7 a 10, 47, versículo 1, 5 e também o verso 9. Na introdução diz o seguinte: o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer no tempo atual. Ele produziu avivamento em várias partes do mundo. Estudaremos no tópico 2 a seguir os avivamentos que aconteceram no século 17 e 19 e também no século 20. Veja aí, o cremos acontece aqui, ó. Veja aí na introdução. Cremos. Isso aqui, anote aí. Anote aí. Não tem um cremos da nossa Assembleia de Deus? Cremos. Essa aqui é a confissão de fé. Uma delas, podemos dizer o seguinte: veja aí, antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, nós temos a vinda de Jesus, olha aqui a cidade, certo? Descendo, e aqui, ó, essa cidade, antes de chegar no seu estágio final sobre a terra, nós conta 7 anos para trás. Aqui será o arrebatamento. Ok? O arrebatamento se dará 7 anos antes da segunda vinda. Ok? A segunda vinda é uma só. Então, conta-se 7 anos para trás, nós temos o grande mistério do arrebatamento da igreja, que será inserido dentro da cidade que desce. Foi João que disse que a cidade desce do céu. Ok? Então, durante esse período aqui, nós temos o antes do arrebatamento e o depois. O antes do arrebatamento, nós temos o período chamado, olha aí,
Aqui nós temos as dores, depois, e antes nós temos o princípio dessas dores. Então a igreja vivenciará esse princípio destas dores, não as dores, porque a igreja será perseguida, a igreja será avivada. Veja aí o nosso cremos. Cremos que antes da vinda de Jesus, para arrebatar sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Irmão, a igreja está nos 4 cantos da terra. E o Espírito Santo de Deus, ele vem do norte, segundo está em Zacarias 6 e também no livro do profeta Ezequiel. Então ele vem dos 4 cantos da terra. Ele vem, melhor, do norte para os 4 cantos da terra. Isto representa os 4 ventos que são administrados por Deus através dos seus mensageiros celestiais, onde nós temos os 4 ventos que será estudado na lição de hoje. Não perca. Nós vamos falar sobre esses 4 ventos daqui a pouco. Agora veja aí o avivamento mundial através de quê? De um grande despertamento antes do aparecimento do anticristo aqui no período das dores. Haverá um arrebatamento antes das dores, mas que esse arrebatamento acontecerá exatamente no período de avivamento. Entende? Lembra da primeira, quando Jesus disse, quando foi inaugurado, era um dos ventos que a gente vai estudar, um dos 4 ventos, que é o avivamento no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde encheu toda a casa. Então, esse período do Atos 2 vai acontecer a partir do século 20 e diante. Nós vamos estudar o tópico 3 e 2, e vai falar sobre os avivamentos que já aconteceu para trás, na reforma e diante. E a partir daqui nós temos o seguinte, um avivamento antes do arrebatamento. Presta atenção, esse arrebatamento é antes da vinda. E para Jesus vir aqui, haverá outra ocasião de quê? 2 testemunhas, 144 mil, Israel, exatamente remanescente, indo para o deserto, aonde estará sendo cuidado por Deus através das mãos da grande águia, assim como Deus cuidou de Israel no deserto pelo seu servo Moisés, conduzindo por suas mãos poderosas. E aqui nós observamos que a igreja atualmente, ela vive um avivamento, mas não nas 4 partes do mundo. Isto é, nos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Entende? Nós vamos falar sobre esses 4 cantos da terra daqui a pouco. Vamos para o nosso tópico de número 1, o avivamento no tempo de Ezequiel. Ok? Veja aí, o avivamento no tempo de Ezequiel. Vamos lá. Calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito de duros juízos e apostasia, e alertou o povo para poder depois, presta atenção, pela misericórdia de Deus, poupar da destruição e restaurar a nação eleita. Isto está em Ezequiel 36. Nós vamos estudar o Ezequiel vendo esse juízo e a restauração pela profecia do Vale dos Ossos Secos, ok? Nós estamos apenas mostrando anteriormente ao tópico, que estará subtópico 2, né, tópico 1, que nós estávamos aqui mostrando exatamente o quê? Presta atenção, olha aí. O avivamento, depois da parte negra da história da igreja, vocês sabem que a igreja começou avivada, teve, depois da morte dos apóstolos, um declive. E depois, um período negro de 1000 anos. E depois uma ascensão após o ano 1500 até o século 20. Presta atenção. O que nós estamos mostrando é que com a reforma, descobrindo-se através da Bíblia e não da religião, porque o avivamento é bíblico, de fé em fé. Então veja os pontos e os pilares a ser avivados na igreja. Fé em fé. Depois, fé em obras. Depois, batismo nas águas. Depois, veja aí, nós vamos estudar também a santidade, o grupo de crentes conhecido como santidade. Está aí na nossa lição.
Então veja que esse período que ascende, ou seja, que sobe uma escala de avivados crentes desde o tempo da Reforma, nós temos que nesse período do século XX em diante, né? O quê? O avivamento de Atos 2, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Veja o avivamento. Isto é, estamos vivendo e vamos vivenciar exatamente um avivamento antes do período do arrebatamento da igreja. Isto é o retorno a Atos 2, o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então vamos dar continuidade e sequência aqui. Veja aí, o avivamento no tempo de Ezequiel. O Espírito Santo é o Espírito do avivamento. É Ele quem dá sabedoria e capacidade para, depois que você conhecer a Cristo, distribuição de dons e sinais e maravilhas, como aconteceu na vida de Estevão. Nós estamos falando de um período em que a sabedoria não fica em quatro paredes. Ela não gosta. Se você é o pregador de quatro paredes, de púlpito, enfim, você precisa conhecer a sabedoria de Provérbios, capítulo 8. Veja que ela prega aonde? Nas ruas, nas encruzilhadas, nos portais. Ela prega não em quatro paredes. Ela sai pregando aonde tiver pessoas. Então a sabedoria, onde ela clama? Primeiro, não clama dentro de quatro paredes. Ela sai às ruas clamando aonde tem pessoas. A profecia de Ezequiel alertou o povo quanto à indignação de Deus. Nós estamos aqui no tópico de número 1, onde fala sobre os juízos de Deus por causa da apostasia do povo, certo? E depois a misericórdia de Deus pela profecia do vale dos ossos secos, onde Deus autorizou, ordenou que o profeta Ezequiel profetizasse sobre os ossos secos. Então o profeta Ezequiel alertou. E este povo, em pecado, Deus indignado contra os lugares altos de toda aquela nação. Vocês sabem muito bem disso, que desde o primeiro rei idólatra até o último, veja que havia uma corrupção generalizada, havia imoralidade, e para acobertar esses pecados, era envolvido por uma idolatria falsa, de deuses falsos das nações pagãs, para cobertar os seus pecados. Veja lá, 2 Crônicas, capítulo 15. Então, toda essa problemática dos reis de Israel e de Judá foram nos lugares altos. Lembra-se dos Moloques, Astarote, lembra-se de todos os deuses falsos, da perversidade e imoralidade. Veja a elite que fazia cultos repletos de orgia, que eram dedicados a seus deuses para cobertar os seus pecados. Veja aí, tentando justificar seus pecados de prostituição. Esses falsos deuses eram uma forma de tentar fazer uma cobertura para os pecados de prostituição. Eles pecavam, mas acobertavam pelo culto dedicado a Baal Peor. Enfim, veja que tudo isso estava envolvido também com bebidas. Lembra do bezerro de ouro? Lembra que eles faziam festas, orgias e também bebiam? Então os filhos de Israel provocaram a ira de Deus e por causa da sua apostasia, a nação inteira foi castigada. A nação inteira foi castigada. Então houve uma profecia contra esses altos de Moloque, que era nos bosques, nos montes. Veja aí Ezequiel, capítulo 6, verso 2. A profecia contra esses lugares altos. E, por fim, a morte da nação inteira. Com exceção das pessoas que eram considerados homens santos. Veja Ezequiel, capítulo 6, versículo 4 e 5. A morte da nação em cadáveres, em ossos. A retirada da glória, a destruição da nação, o juízo de Deus, destruindo todos, tirando apenas os que tinham santidade, homens santos, que foram marcados
por seres angelicais, colocando na fronte, entre os olhos, no meio da testa, a letra hebraica, conhecida como Tav, veja aí, Tav, que é um T em hebraico, e no minúsculo é um formato de uma cruz, veja aí, T minúsculo, formato de uma cruz. Então, estes seres angelicais, com um sinal, veja Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Deus deu ordem para marcar com um Tav. Na nossa tradução comum está lá sinal. E no hebraico está lá Tav. É por isso que você precisa de uma tradução melhor, né, ao original. Então, veja que esse sinal está em forma de T. Uma letra hebraica parecida com uma cruz, na sua forma minúscula, o T minúsculo. Então, todo o restante do povo, sem sinal, morreria, feito cadáver, diante de tal calamidade de prostituição, de apostasia e exatamente uma calamidade espiritual. Então a misericórdia de Deus somente no capítulo 43, com a vinda de Jesus em glória, veja aí, esta glória estará voltando, porque Jesus é a glória da casa do templo veja aí, Ezequiel, do templo de Ezequiel. Ezequiel fala desse compadecimento de Deus no capítulo 36, verso 21, está na nossa lição. O castigo da nação, a blasfêmia das nações e o amor de Deus pelo seu próprio nome traz a resposta de Deus por causa do seu grande nome. Deus é santo e justo e bom. Ele vela por sua palavra para fazer cumprir. E operando o Senhor, quem impedirá? Ele tem um nome e o seu nome está sobre todos. Ele vela. Este nome é grande, é poderoso. Eu sou, é o seu nome. Amém? Continuando. Agora veja um vale de ossos seco. Esta visão era uma representação do estado espiritual. Veja que os ossos, ele recebe tendões, nervos, carne, pele, e faltava ali o espírito. Esse espírito que lhe faltava será dado simplesmente na vinda de Jesus em glória, quando Israel estará em grande perseguição do anticristo, e a Bíblia mostra que o Senhor voltará, e eles, chorando pelo Messias, receberão o Espírito de Deus, assim como a igreja recebeu. Ok? Agora veja aí, para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Irmão, esse avivamento nacional é para fazer de novo Israel um grande exército. Israel ainda não é esse grande exército conforme as profecias. Mas as profecias estão se cumprindo de uma forma prévia quando foi restabelecido o Estado de Israel, reconhecido mundialmente pela ONU em 1948. Veja que já é um início, uma prévia do cumprimento total da profecia do Vale dos Ossos Secos. Primeiro, veja que os ossos recebem, veja lá, tendões, nervos, depois carne, pele. Então ele forma novamente uma nação. É esta a profecia que mostra. Mas só que a nação ainda não é guerreira, ainda não é uma nação competitiva, ainda está sendo assolado pelos gentios, ainda existe gentios, eles ainda dependem de outras nações para sobreviver, como os Estados Unidos. Então a gente observa que Deus trará um avivamento não somente nacional, mas também espiritual. Esse avivamento espiritual é a parte da profecia quando diz, e faltava ali o Espírito. Entende? E isso só vai acontecer num reencontro de Israel com Deus através do Messias, vindo na sua vinda gloriosa. E profetizei como ele me deu uma ordem. Então o Espírito entrou neles, e vivendo e puseram em pé um exército grande em extremo. Amém? Isto ainda não aconteceu de forma real,
isto estará dentro dos planos escatológicos, quando Israel será, na verdade, um exército guerreiros, para exatamente aplacar os seus inimigos. Isto no período já final do anticristo, quando Jesus vem e todo olho verá. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação. Então veja que esse vale dos ossos secos, pela visão, mostra um estado decadente espiritual sequíssimo, ossos sequíssimos. A profecia revela que Deus, ele triunfa e é justo. É um Deus que cumpre a sua palavra. Levítico 18, verso 5, mostra que aqueles que cumprem os desígnios, a vontade e as leis de Deus, viverá novamente, tornará a viver, ressuscitará dos mortos. Então, todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus têm direito à vida, não simplesmente uma vida, mas com exatamente um adjetivo, uma vida eterna. Precisa da palavra eterna, porque a palavra eterna, ela exatamente condiz com a realidade do projeto, do plano de Deus sobre a vida. A vida não foi feita para um término, para ter um fim, para pagar, para ser uma vela acesa e ir até o fim e não ter mais lâmpada e nem luz. A vida, ela foi feita com projeto, com altitude, com exatamente coisas extraordinárias. Nós estamos falando de coisas grandes, aonde Deus colocou a sua mão, Ele fez, e tudo que Deus faz é projetos eternos, que não terá fim. Aleluia. Então a profecia é necessária para que Deus execute a sua palavra dita. Foi Ele quem disse, foi Ele quem manifestou, foi Ele quem falou. Então Deus sabe o que deve fazer, mas Ele tem preferência. Antes de fazer, revela aos seus servos as coisas que em brevemente hão de acontecer. Está em Apocalipse. Que Ele não faz nada sem primeiro não revelar aos seus servos. Revelou primeiro quem? Ezequiel. Amém? E depois Ele faz conforme o dito, a sua palavra. Mas primeiro passa pela boca dos profetas, que é a sua testemunha na terra. Êxodo, capítulo 7, verso 1. Então, Deus, Ele usa o profeta. Usou Moisés. Veja lá o livro de Gênesis, que a terra era sem forma, vazia, em treva e em abismo. Então, Deus utilizou Moisés para escrever o Gênesis, para profetizar que a terra estaria em forma, teria vida, saía do caos, exatamente multiplicaria. Este é o avivamento, irmão. A multiplicação de seres, a multiplicação depois do domínio. Deus disse a Adão, domine, depois multiplique, encha a terra. Então, meus irmãos, avivamento é isto. Glória a Deus. Veja mais adiante sobre o Espírito que entrou neles. A profecia foi primeiro para os ossos secos. A gente sabe que Deus é o único Criador. É Ele quem faz o homem e todos os sentidos do homem. Então o homem tem 5 sentidos. Visão, audição, melhor, é isto mesmo. Audição, paladar e tato. Então veja que um dos 5 sentidos será preservado para poder Deus levantar a nação, para Deus levantar os mortos, para Deus levar no arrebatamento, para Deus levar e conduzir. Quando foi profetizado sobre os ossos secos, ouvi, ossos secos, a palavra do Senhor. Como é que os ossos se levantam? Ouvindo. Então Deus preserva a audição dos ossos. Então é a única das 5 ou dos 5 sentidos do corpo que Deus vai preservando. É o único sentido dentre os 5 que o homem não perde na ocasião da morte para poder ressuscitar. Mesmo que esteja sequíssimo, a água da vida, ela é poderosa para penetrar e
umedecer esses ossos sequíssimos para levantar e criar tendões, carne e nervo. Louvado seja Deus. Até que venha insuflar o Espírito, sopro, como aconteceu com o primeiro homem. Quando Deus disse, soprou o Senhor nas narinas do homem. E o homem foi feito a alma vivente. Então veja as fases da ressurreição. Até a vinda do Espírito de vida. Nós vamos continuar falando sobre as fases da ressurreição. Nós estamos falando do Vale dos Ossos Secos. E para ter pessoas, não é só osso. Tem que ter carne, tem que ter fôlego, tem que ter espírito. Então, as fases, primeiro, ouvir. Segundo, receber nervos. Terceiro, receber carne. Quarto, receber pele. E quinto, receber o espírito da vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos continuar falando sobre o Vale dos Ossos Secos. Ainda nós temos muito assunto para ministrar nesta oportunidade. E você é o nosso convidado para nós adentrarmos também no segundo tópico. Nós vamos estudar aqui, veja aí, anote aí no seu caderno esse zap. É um zap pessoal do professor Rosileudo, 85991 28 12 60. Ok? Esse zap é onde você recebe link de aulas que nós estamos fabricando. Depois dessa, nós vamos fazer mais aula, que não será postada no YouTube. E como assistir essas aulas? Pedindo aqui, no Zap. Nós temos aula no YouTube e aula no Zap. É a continuação desta aula aqui que nós estamos ministrando. Então, você entra aqui, também pode ajudar com qualquer valor, Pix, é o mesmo número de telefone e recebe todas as aulas do trimestre. Amém? Deus te abençoe e Deus te guarde. Muito bom esse assunto, né? Imperdível. É exatamente inédito. Nós vamos dar continuidade em sequência, esperando por você. Deus abençoe e até lá, se Deus quiser, com muito amor e dedicação. A paz do Senhor a todos, fica com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, like, glorifica a Deus aí com o seu comentário. Amém.